Capítulo 12. Recado do noivo Jesus para os pastores. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, 14, 16. Abriu-se no céu uma porta da Jerusalém celestial. Então presenciei a chegada de um dos maiores seres celestes que eu já vira. Era a representação do próprio Deus, na figura de um ser labareda de fogo. Seus pés são reluzentes como ouro fino, o seu pisar é estrondoso como o som de muitas águas. Seus braços são labaredas de fogo. E ao caminhar sobre as águas do mar, as mesmas estremeceram diante do seu poder. Depois eu vi que surgiu nos ares do céu um grande anjo cavaleiro de fogo como brasa viva e resplandecente. E esse anjo cavaleiro de fogo e da anunciação bradou em alta voz dizendo: Eis aí o sinal, o dia do Senhor está próximo. Então vi que o grande Deus, na figura de ser labareda de fogo, soprou. E da sua boca o vento espalhou-se por toda a terra, e eu ouvi o barulho do vento como um zunido estrondoso e fino. E a ira do grande e supremo ser do universo, Deus, pairou sobre as águas do mar, o próprio mundo. E eu ouvi: tudo está selado, tudo está sentenciado. O dia do Senhor dos Exércitos chegou. O Deus de Israel julgará com justiça toda a terra. Apresentai-vos a mim as vossas queixas, filhos amados, servos meus. Sou Deus vivo, e sobre os meus inimigos lanço fogo e enxofre. Eis que visito a terra, e vejo o movimentar dos meus escolhidos. Muitos têm andado vagando sem direção. Eis que eu estou contra os pastores infiéis, mercadores de si mesmo. Eis que minha indignação e fúria os ferirás. Vi naquele instante duas taças seguradas por anjos, contendo a ira de Deus. E o outro anjo trazia em mãos uma balança e um prumo. E todos os pastores, líderes religiosos da terra, foram colocados enfileirados, sendo que cada um foi pesado na balança e avaliado a sua posição espiritual pelo anjo do Senhor. Suas digitais dos dedos das mãos foram colhidas, e os pastores fiéis receberam o selo 777 do anel de Jesus na testa. Leia Apocalipse 22, 4. E contra estes, diz o Espírito Santo, não intentará o anticristo, pois são estes separados por terem vestiduras alvas e salpicadas pelo sangue do Cordeiro, Jesus. À frente dos pastores eu pude ver milhares de pessoas com enfermidades físicas e ou espirituais. Muitas estavam espiritualmente sem pernas, outras sem braço, outras estraçalhadas, gemendo, outras com fome, com roupas sujas, que é o pecado. Havia também pessoas aprisionadas no mundo espiritual, outras acorrentadas, sofrendo tormentas por causa de demônios. E muitas dessas pessoas já se encontravam mortas espiritualmente, com suas carnes podres, devido ao pecado imperar em suas vidas. Também via famílias inteiras destruídas sem direção espiritual. E disse o Espírito Santo de Deus: tanta calamidade, enquanto que há muitos pastores que são idólatras de si mesmo, dos seus bens e da sua própria consciência e cultura. Consideram-se semideuses, criadores, obra-prima de si mesmo. Até quando? Bradou o grande eu sou, o labareda de fogo. Por que tens impedido o avivamento com vossos arrogantes conhecimentos, balizados em teorias teosófica, teológica, humanista, entre outros? Leia Colossenses 2:8. Eis que eu estou contra os pastores mercenários e infiéis. Sereis arrancados dos vossos celeiros, pois sois fabricantes de si mesmo e tens mirabolante marketing para se promoverem.
Fecharei vossas portas, e a porta que eu fecho, selo com o anel real de Jesus, e somente eu posso abri-la. Saibam que nenhum homem pode abrir a porta selada por mim. Arrependei-vos, não vê que os abutres comem suas carnes podres devido a vossas infidelidades a mim? Ai de vós, pastores infiéis, vós que maltratam minhas ovelhas feridas. Arrependei-vos, ó vós que sois casa rebelde, santificai-vos, e verás que eu sou Deus, e não há outro além de mim. Medite Judas 3,19, Ezequiel 34, Jeremias 23. Deus não condena o estudo teológico, porém o que precisa ser feito é trazer o conhecimento adquirido da mente para o coração apaixonado pelo noivo Jesus. Deus não anulou os conhecimentos de Saulo, o grande, porém o transformou em Paulo, o pequeno, o qual deixou de pensar conforme a sabedoria humana, homem natural, passando a agir segundo a sabedoria divina, como homem espiritual. Bom seria se a teologia não inchasse tanto o homem, ao ponto de se sentirem tão grande, pois grande é o Senhor. Os olhos do grande eu sou são como tochas de fogo, e seus olhos consumirá os ímpios da terra. Também disse o Senhor em outro momento: eis que tenho retirado e retirarei muitos dos meus guerreiros terrestres da linha de frente, pois não têm guerreado como quero. Muitos ficarão perplexos ao verem seus postos sendo ocupados por outros de baixo escalão, aos seus olhos humanos. Os humildes que eu quero, eu mesmo os revestirei de autoridade, não o homem. Irei chacoalhar as igrejas, e muitos perderão seus postos por desobedecerem a conduta que eu estabeleci. Eis que este é o momento de guerrear. Muitos serão preparados rapidamente, deixando-os de linha de frente espavoridos. Nota: clamemos, amados, pela misericórdia de Deus em prol dos líderes espirituais, para que a sua graça os alcance e que a chama do avivamento venha despertar os que ainda dormem. Efésios 5:14. Na plenitude dos 70 exércitos do céu. Em outro dia de busca, no terceiro andar de minha casa, o meu espírito foi arrebatado até lugares celestiais, e eu vi entre as nuvens do firmamento 2 fileiras de portas. Em frente de cada porta havia um anjo guerreiro de Deus, diferenciado pelas vestes e armaduras, e disse-me o Espírito Santo: o que vês são as 70 portas, na plenitude dos 70 de cada exército do céu. Um anjo tocou os meus lábios com uma tenaz para purificá-los, e passou um gel celeste nos meus olhos, a fim de ampliar minha visão espiritual. O gel era pastoso e verde transparente, feito de algas do rio da vida. De repente, enquanto sucediam os acontecimentos espirituais, eu fui movida a guerrear em espírito e a repreender o poder das trevas, pois surgiram cobras grandes e perigosas de botes armados. Os anjos guerreiros do Senhor capturaram e as amarraram. Uma delas tentou morder meu braço direito, porém o anjo do Senhor me defendeu. Havia também cobras voadoras que tentavam contra minha mente, lançando encantamento em seus olhos. Clamei a Deus em nome de Jesus para que enviasse o arcanjo Miguel, pois acima de mim, além de cobras grandes e pequenas com asas, havia também uma imensa serpente que subia do mar. Então, o arcanjo Miguel, direcionado pelo próprio Jesus guerreiro, lutou contra a grande serpente, o dragão, para me defender, noiva. Perguntei ao Espírito Santo por que daquele ataque, e ele me disse: filha, a noiva fiel ainda lutará por um tempo em terra contra o poder das trevas, depois será arrebatada. E Miguel foi designado a lutar a favor da noiva de Jesus. Mas eis que o Cordeiro de Deus, Jesus guerreiro, pelo seu sangue já venceu na cruz a grande serpente, o dragão. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. É o que está escrito em Apocalipse 13, 8b. Meu coração amedrontado palpitava forte.
Porém o Senhor me disse: não temas, filha, apenas veja e escreva. Então eu pedi mais uma purificação, e imediatamente pelo sangue da veia de Jesus fui lavada, e meu espírito foi mergulhado dentro do coração de Jesus, e eu recebi oxigênio, vida. Aleluias. Depois, o meu espírito foi arrebatado até um grande tabernáculo no céu, cujas cortinas em parte eram carmesim, em parte eram beges, e tinham estampas da gravura do leão da tribo de Judá. E eu vi que o castiçal de 7 chamas estava aceso, e além da cortina estava o sumo sacerdote, Melquisedeque, Jesus, no lugar santíssimo. Vários escolhidos de Deus são levados em espírito até o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:6. E eu vi que onde estava aceso o castiçal, havia roupagens especiais, que eram vestes reais designadas aos sacerdotes eleitos. E então o Espírito Santo me disse: 70, na plenitude dos 70, são os heróis do avivamento no Brasil. Ide, fazei discípulos. Então, vi que dos 70 heróis do avivamento ocorriam réplicas dos mesmos, multiplicação ministerial. Assim eu podia ver réplicas de pastores, líderes, discípulos, missionários, cantores, dançarinos, ovelhas, e o evangelho da paz era anunciado com maior intensidade, propiciando o grande e último avivamento. Lucas 10:1 diz: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E continuou a dizer o Senhor: 70 são os heróis do avivamento, 70 são os apóstolos, 70 são os estrategistas, 70 vezes 70 de milhares são os meus exércitos, milhares de milhares são os discípulos. Tudo se discerne espiritualmente. Filhos, examinai as 70 semanas de Daniel. Eis que o tempo mudou e não há tempo a perder. Ide, fazei discípulos. Pois eis que a cada ministério meu designei anjos do avivamento, cavaleiros de fogo. Recado do noivo Jesus. Noiva minha, sou eu mesmo que escrevo essas palavras. Acaso não poderia eu me revelar a minha noiva amada? Por que duvidas? Escolho quem eu quero, sou eu quem faço do remanescente brotar águas puras. Uso as coisas simples para confundir as sábias. Atentai, e que ninguém te engane. Buscai a mim, e te responderei. Disse o Senhor para os pastores: filhos, sede justos com os meus profetas enviados. Vigiai, pois posso enviar anjos mensageiros até vós, e por não me buscardes devidamente, poderão lançá-los no calabouço. Escutai vós que sois heróis do avivamento, pastores, lideranças espirituais. O que sabes, nada sabeis e pouco sabes. Cabe a mim revelar a quem quer os meus mistérios. E muitos dos meus pequeninos serão arrebatados nestes últimos dias, e esses relatarão os mistérios e prodígios do reino dos céus, e serão dias designados como a loucura da pregação. Portanto, santificai-vos, arrancai do meio de vós o pecado, não se prostrem perante Mamon, Deus o dinheiro. Cuidado, pois o dinheiro tem tragado a muitos. Eis que muitos de vós sereis provados e amassados como o oleiro faz com o barro, para que possais crescer em estatura, forma e largura. Leia Mateus 10:41, Jeremias 18, 1-6, Colossenses 4, de 1-5. Então eu vi um imenso vaso no céu, cheio de vinho do Espírito Santo, e que milhares de vasos menores estavam sendo cheios deste vinho. O cheiro era forte, amável e agradável. Em seguida, eu vi que uma grande mão do céu começou a quebrar e a esmiuçar inúmeros vasos, sendo que inúmeros foram dissipados pelo raio do olhar de Deus e lançados no abismo. Também vi que vasos esmiuçados pela grande mão do Senhor do oleiro foram moldados, remodelados e até mudados de tamanho. Tornaram-se vasos de honra,
que com porção maior de vinho serão usados ao irem para as nações levar o grande avivamento. E, entre tantos vasos de honra, eu vi que 2 grandes vasos do Brasil se destacaram. Disse ainda o Senhor: buscai a comunhão, filhos meus, vedes que eu sou Deus, sou exaltado no céu, sou e serei exaltado na terra, atentai. Não sejais sábios aos seus próprios olhos, retirai a soberba do meio de vós, ai dos que idolatram os seus ministérios. Sou Deus abençoador e amo aos que me amam. E assim como tenho o grande exército do céu, formado por 70 exércitos, na plenitude dos 70, já tenho levantado também os meus 70 exércitos da terra, na plenitude dos 70 dos exércitos de Deus. Atentai, ide à fonte, que é o Espírito Santo, e alcançareis o discernimento. A grande chave do avivamento. Porei sob o seu ombro a chave de Davi. Ela abrirá, ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Nele será pendurada toda a glória da casa do Pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até os jarros. Isaías 22, versículo 22 e 23. Certo dia, quando subi novamente para o 3º andar de minha casa, objetivando cumprir o propósito de busca, ao iniciar a oração, o Espírito Santo me mandou descer rapidamente para o 2º andar, devido ao forte ataque do poder das trevas ali no 3º andar. Naqueles momentos, eu via 4 demônios na figura de magos que atuam na área de encantamento. Enquanto os anjos do Senhor guerreavam por mim, eu obedeci e desci para o 2º andar. Ao retornar à comunhão com Deus, o meu espírito foi conduzido a uma dimensão celestial, onde havia uma enorme chave de ouro reluzente, designada chave do avivamento. O brilho daquela chave era como o de uma estrela brilhante, e eu, representando a noiva, fui levada pelo anjo do Senhor a entrar dentro da chave e desvendar o que tem dentro dela. O Espírito Santo me concedeu revelações tremendas. Disse-me que essa chave do avivamento o Senhor Jesus concedeu para a sua noiva. E ao fazer uso correto da chave, a grande porta do avivamento se abrirá totalmente e a glória de Deus se estenderá sobre toda a terra. Vi então que a chave do avivamento se movimentou e abriu-se uma abertura apresentando um pouco de claridade. E a cada movimento de busca, de restauração, santificação, arrependimento e fidelidade da noiva, a chave vai rodando e a porta vai se abrindo. O movimento da chave e, por conseguinte, a abertura da porta do avivamento se dará por etapas, sendo que a cada etapa uma descoberta e novos mistérios de Deus são revelados. Dentro da chave do avivamento havia várias portas. Então comecei a andar por dentro da chave. As paredes e tetos da chave são redondas e há janelas que se abrem e se fecham nas paredes da chave. A abertura da janela é acionada quando pedimos a Deus em prol da salvação e restauração de vidas que estão no mundo. E após aceitarem e serem libertas, são arrebanhadas para dentro da grande chave do avivamento, a fim de serem discipuladas e preparadas para os últimos dias. As portas da grande chave do avivamento representam estágios vivenciados pelas igrejas. E na parte redonda da chave local, onde se coloca o dedo polegar, que tipifica apóstolo, e o indicador, que tipifica o profeta, para virá-la e abrir a porta, representa o rio da vida. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados, aceitando a Jesus como seu Salvador, o seu espírito é mergulhado no rio da vida, que é Jesus. A partir dos dentes da chave, que é encaixado na fechadura da porta, é o último estágio a ser vivenciado pela noiva de Jesus. E somente aqueles que se embriagarem do vinho do Espírito Santo conseguirão se encaixar adequadamente à fechadura da porta do avivamento. Jesus é a porta e abri-la-á,
pois o girar total da chave do avivamento só acontecerá com o grande mover do Espírito Santo em nós, noiva fiel. Estar encaixado dentro da fechadura é declarar intimidade com o noivo Jesus e desvendar os segredos do seu coração. E a lingueta da fechadura tipifica Jesus dentro da igreja como o dono da mesma. Só Jesus pode fechar e abrir a porta. E a senha para abrir a porta do avivamento é ter intimidade com o noivo através da comunhão com o Espírito Santo. Pois será ele, o Espírito Santo, quem entregará a noiva preparada e adornada para o noivo Jesus. Também disse-me o Espírito Santo que a chave é o próprio avivamento, e o mover dos filhos de Deus em obediência e santificação é que propiciará o grande avivamento profético. Enquanto eu presenciava essas coisas, de maneira automática, sem que eu percebesse, eu abri a Bíblia que estava no meu colo, no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 19. Tal foi a minha surpresa, quando o meu olhar foi direcionado para o versículo que diz: eu lhe darei as chaves do reino, aleluias. Verdadeiramente o Senhor está comigo. Então, foi quando eu percebi a presença de um anjo do Senhor ao meu lado e entendi que foi Ele mesmo que recebera a ordem de Jesus para me levar a abrir na palavra revelada. Dentro da chave do avivamento, já no corpo, cano da chave, há uma sala designada, Sala da Revelação. Eu vi então profetas e mais profetas, independentes de denominações, sendo levados à Sala da Revelação do céu para obter informações em rolos que dizem a respeito do grande avivamento. Eis que Deus tem revelado o seu poder e a sua glória aos seus filhos da terra. Outro anjo do Senhor, por ordem de Jesus, me entregou outra palavra revelada. Não penses que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Enquanto estiver céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. É a palavra de Mateus 5, 17 e 18. Em outra repartição dentro da chave do avivamento, no cano, há o rio de vinho, que tipifica o rio do Espírito Santo. E dentro dele há muitas pedras preciosas que tipificam os dons espirituais. E ao beber do vinho do vinho, poderá desvendar o que está dentro das pedras preciosas do rio. Basta entrar em espírito dentro da pedra preciosa, dom espiritual, e a revelação virá. É mistério e só alcança quem entra no mistério. A pessoa se arrepender dos seus pecados, passando pelo primeiro estágio da chave do avivamento, pode mergulhar no rio da vida que é Jesus, e estará apta a subir pelos degraus da santificação. Portanto, com a presença de Jesus em seu coração, poderá entrar dentro da chave do avivamento. E à medida que alcançar intimidade com o Espírito Santo, poderá adentrar pelas 12 portas que fica na parte redonda da chave, onde se coloca o polegar e o indicador, e desvendar os mistérios do avivamento. Há dentro da chave do avivamento 12 portas proféticas e 12 chaves. Seja qual for a porta entre as 12 que a criança pequena na fé entrar, poderá ser conduzida pelos pastores e líderes fiéis a conhecer os mistérios do Pai. E assim, como Jesus confiou as chaves do reino a Pedro, também confia a nós, igreja, a responsabilidade de conduzir o novo convertido a ver a glória de Deus, levando-o a ter acesso às 12 portas do avivamento. Primeira chave, porta da fé. Dentro do salão dessa porta, eu vi pastores de óculos escuros e alguns cegos espiritualmente. Embora eles creiam em Jesus como fundamento da nossa fé, e alguns até desejam o avivamento, não fazem uso das chaves que levam ao avivamento. Vi também que estavam penduradas em seus pescoços uma medalha.
O Espírito Santo me revelou que a medalha no pescoço deles significa que os mesmos dão honra e mérito das coisas de Deus para o homem, e com isso travam o avivamento. São varões perfeitos à sabedoria humana, doutores em teologia humana, alguns autores de livros teológicos, amantes de si mesmo, e que se gloriam em sua própria sabedoria, e não são do achismo espiritual humano. Com isso têm dificuldade em fazer uso das demais chaves do reino, confiadas à Igreja de Cristo, e assim induz o seu rebanho a não crerem nos dons espirituais, balizado em seus próprios conhecimentos doutrinários e teológicos. E disse o Espírito Santo que esse tipo de igreja fica apenas um ponto inicial do Evangelho da Paz. É como se estivesse adentrado apenas no ato do tabernáculo, e para progredir espiritualmente, essa igreja precisará combater o espírito de religiosidade, incredulidade e buscar maior intimidade com o Espírito Santo. Segunda chave, porta da comunhão, oração e promessa. Ao passar por essa porta, após abri-la, a igreja passa a ter maior intimidade com o Espírito Santo de Deus, e Deus passa a revelar aos fiéis as suas boas promessas, e bênçãos são recebidas em virtude da busca. São filhos de Deus que choram aos pés de Jesus, reconhecendo a voz do seu bom pastor. A igreja que tem acesso a essa porta constrói a tenda da intimidade com Deus, assim como Davi construiu uma tenda para colocar a Arca da Aliança. 1 Crônica 17, 26. Tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Terceira chave, porta da fidelidade, intimidade e da santificação. Nesta, a igreja busca intimidade com o Pai, Filho e Espírito Santo, e a luz da igreja é notória. A luz de Jesus refletida sobre a igreja brilha diante dos homens, mediante a conduta do cristão. Vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14a e 16. Quarta chave, porta da escalada. A quarta chave abre a porta da escalada e a igreja passa a buscar as revelações do Senhor nos montes, sendo necessário para esta escalada não ser conivente com o pecado, o qual afasta o homem de Deus, e somente através da mortificação da carne e renúncia do velho homem interior, a igreja estará apta a subir as escaladas do monte e voar como águia nas asas do Espírito Santo. Certamente, o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Quinta chave, porta da restituição. Ao fazer uso da chave dessa porta, a igreja terá desejo ardente em se consagrar. O povo de Deus passa a reconhecer sua situação medíocre enquanto estava no mundo e a enumerar suas perdas, e assim, através da consagração, pede a Deus a quebra de maldição hereditária e ou adquirida e a restituição daquilo que perdeu. Nessa etapa da quinta porta, a igreja exerce o ministério da libertação, cura interior, restauração de vidas, e assim, maldições são quebradas, e o povo de Deus passa a pedir perdão pela iniquidade dos seus antepassados, a clamar por restituição pessoal e familiar, e a profetizar e buscar a restauração. Medite em Efésios 5, de 8 a 14. Sexta chave, a porta do selo. As vidas da igreja passam a ser seladas pelo anel de Jesus e recebem o selo do penhor do Espírito Santo. Isaías 44, versículo 3 a 4 diz: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de água. Eu presenciei que na sala dos selos, profetas, pastores, apóstolos, discípulos, missionários, guerreiros, cantores, entre outros, recebiam o selo do Espírito Santo.
A igreja que tem acesso à porta do selo pode contemplar o lugar santo, ter acesso ao candelabro, revelação, à mesa dos pães da proposição, palavra da redenção, e ao altar do incenso, louvor e adoração. Sétima chave, porta da plenitude do Espírito Santo. A igreja, quando entra por essa porta, tem acesso à sala do Santo dos Santos no céu. Tem acesso à Arca da Aliança, a glória de Deus. E pode então entrar dentro dela e conhecer os mistérios de Deus. Daniel 2, 27 e 28a diz: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Os tesouros escondidos do reino celestial passam a ser revelados à noiva fiel. A mesma, já adornada com os tesouros, passeia em espírito pelo reino. Ela tem intimidade com o noivo, podendo passear pelo seu reino sem perder a direção. Pode desvendar o que possuirá por herança no reino, e está apta a entrar pela fresta da porta e ser arrebatada em espírito aos céus. Cantares 1:10 diz: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Oitava chave, a porta da graça. Vi na sala da oitava porta a igreja de vestes brancas, santidade, e os ministros ungindo a cabeça das vidas ali com óleo. E vidas eram curadas, cura física e espiritual. Todos louvavam a Deus e havia comunhão no partir do pão. A igreja que caminha livre pela porta da graça vivencia o evangelho da igreja primitiva. Atos 2, 46 e 47. São vidas de oração, jejum e entrega total a Deus. E todos são cheios do Espírito Santo e anunciam corajosamente a palavra de Deus. É a igreja fervorosa, vigilante, avivada e disposta a morrer por Jesus. Nona chave, porta da intrepidez. A igreja que tem acesso à chave dessa porta e a abre, não teme a guerra. Ela é ousada e prepara os seus guerreiros. Ela está apta a guerrear contra as artimanhas da nova era, em nome de Jesus. São vidas abastecidas com óleo do Espírito Santo e têm reservas. Possui esta igreja a sabedoria de Deus, quando alcança a plenitude do Espírito Santo e faz o que o Pai determina. E tem a mesma acesso à sala do trono. Esta igreja sabe fazer uso dos dons espirituais e de todas as 12 chaves do reino. Ela está disposta a viver e a morrer por Cristo Jesus. Entende a sua missão na terra: resgatar os perdidos da casa de Israel. Mateus 15, 24. Ela vive o amor não fingido. Não age por interesse e usurpação. Seus profetas são ungidos e temem a Deus. Não são dados à zombaria. Não faz esta igreja acepção de membros devido à posição social. Leia Tiago 2, de 1 a 13. Ela compreende a grandeza do Evangelho e guerreia sem temer contra o poder das trevas. É noiva prudente que batalha incessantemente para estar no reino eternamente. É valente que ara a terra, pisa as uvas, semeia e colhe. É noiva amada que busca o vinho novo, que abastece no dia mau. Esta igreja chora e clama por Sião. Ela clama pelo abreviar da volta do seu noivo, Jesus. 10ª chave, porta da limpeza do rebanho. Eu vi que quando a igreja entra por essa porta, muitas ovelhas são limpas e os carrapichos são retirados. Suas unhas são cortadas e as feridas são tratadas. O pastor de Israel é quem conduz as ovelhas para o aprisco. As ovelhas não se deixam levar pela voz do opressor, embora passam por provações, por nuvens negras, espinhos, pedregulhos e por animais peçonhentos. Esta igreja não desanima, pois olha e segue a direção do bom pastor e luta contra o pecado visível e oculto. Também se acalma e descansa nos braços do pastor de Israel. Cantares 6, 5b diz: o teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade.
11ª chave, porta do tesouro. A igreja, ao entrar por essa porta, poderá mergulhar em espírito na sala do tesouro escondido. Poderá escalar a montanha do tesouro e reconhecer estrategicamente o mapa do tesouro escondido que fica nas fendas da rocha. Os pés da noiva fiel dentro dessa sala são calçados com sandálias do rei. Ela é vestida de vestes reais. Seus cabelos refletem a cor de púrpura e o seu pescoço é adornado por pérolas reais. E o rei, Jesus, na sala do tesouro, estende o seu cetro de justiça para a noiva e diz: Vem, amada minha, saia da recâmara e vem. És tu, noiva amada, como a lua e brilhante como o sol. Jesus é o sol da justiça. Todo o seu exército é vitorioso e exala o meu aroma, o de Cristo, em suas vestes. Essa igreja noiva que foge da aparência do mal e se delicia do perfume das mandrágoras. Igreja que gera filhos espirituais em porção dobrada. As mandrágoras exalam o seu perfume e à nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos que reservei para você, meu amado. Cantares 7, 13. 12ª chave, porta da proclamação e anunciação do reino. Ao fazer uso dessa chave e abrir esta porta, a igreja vivencia as chamas do avivamento e clama pela vinda do seu amado. Já está com sua vinha preparada e toma conta dos seus frutos. Ela, igreja noiva, já desfruta na terra as riquezas espirituais do reino e aguarda o dia do seu casamento. E não despreza o amor do seu amado rei, ainda que lhe oferecesse imensuráveis riquezas. São vidas fiéis que, como brasas vivas no altar de Deus, emitem fogo ardente. É a igreja considerada labareda do Senhor. Essa igreja noiva sabe que pertence ao seu amado e o deseja. Gera filhos gêmeos e saudáveis. Tem porção dobrada do Espírito Santo e proclama que o dia da volta do Rei está próximo e desde já anuncia as maravilhas do reino, pois em espírito já o conhece. Após passar pelas 12 portas da grande chave do avivamento, a igreja fiel está apta a passar pelo corredor da alegria do Espírito, onde fica a palavra revelada, e o rio do vinho, já citado no início. Para ter acesso ao corredor da alegria do Espírito, é necessário que a igreja tenha passado pelas 12 portas. A igreja nessa fase passa a fluir pelo rio do Espírito e a beber de sua água. Tem visão de águia, ousadia do leão da tribo de Judá, alegria do Espírito. É noiva que adora em espírito e em verdade, está preparada para receber unções diversas, diretas do trono de Deus para guerrear. Ao passar pelas 12 portas dentro da grande porta do avivamento, a igreja noiva se embriaga e levemente se escorrega pelo corredor do Espírito Santo e chegará aos 3 dentes da chave, onde há vinho novo, primícias do rei noivo para a noiva rainha. E disse o Senhor: quando todos os ministérios fiéis da terra se posicionarem em fidelidade e santificação diante de mim, obedecendo a minha voz, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e saberão que eu sou Deus. Atentai, povo meu, e buscai passar pelas 12 portas do avivamento. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há manchas. Cantares 4, 7. 4 anjos mensageiros do rei. Mensagem para as igrejas. Ao dar sequência ao propósito de me retirar para ouvir a voz do Espírito Santo, subi novamente para o 3º andar de minha casa. E ao chegar, eu vi com os olhos espirituais que havia já me esperando a presença de 4 anjos mensageiros do Rei Jesus. Olhei para o alto e vi os céus abertos, com 24 camadas arredondadas, céus adentro, repletos de anjos adoradores. Eles cantavam e tocavam instrumentos, exaltando o grande eu sou. E a glória de Deus estava acima deles. E eu podia ver o trono do Rei Jesus,
e o noivo rei já está a caminho, já está descendo entre as nuvens com toda a sua glória para receber do Espírito Santo a sua noiva adornada. Aleluias! E assim as trombetas tocam, e o grande coral celestial, acompanhado pelos instrumentistas do céu, exalta o Rei dos Reis, próximo aos querubins. Os 4 anjos mensageiros do rei tinham cada qual em suas mãos um pergaminho enrolado em cores diferentes. O primeiro entregou em minhas mãos, representando eu a noiva, um pergaminho branco, e disse que se tratava da paz de Jesus derramado sobre a igreja fiel. O segundo pergaminho era dourado e representava a fidelidade de Jesus para com a sua noiva eleita. O terceiro pergaminho era vermelho e refere-se à proteção do sangue de Jesus sobre a sua igreja, enquanto que o quarto era prateado e referia-se à redenção. Leia Romanos 8, 21, 30. Disse o Espírito Santo: de glória em glória se chega ao Pai. Então o meu espírito foi sendo levado juntamente com os 4 anjos mensageiros, voando entre as 24 camadas redondas, onde estavam os componentes do grande coral de anjos. Fui subindo, subindo, até que cheguei ao topo onde estava o resplendor da glória de Deus, diante do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 3. E como noiva, emocionada, eu podia sentir que o noivo estava ao meu lado, segurando a minha mão, sendo sua presença esplendorosa em luz. E o fantástico é que eu me sentia atraída pelo trono do noivo rei, devido à sua magnífica beleza. Nunca como humana vi algo igual. O meu desejo curioso foi de tocar no trono, que era de ouro maciço, estofado, aveludado, bordado com fios de ouro, maravilhoso. Porém, havia um campo de força de luz, formado pela Shekinah de Deus naquele momento, tipo força elétrica. Sendo que ao me aproximar daquela camada de força, senti pequenos choques elétricos e assim tive temor, muito temor. Ao presenciar minha atitude e conhecendo o desejo do meu coração, ouvi o noivo Jesus me dizer: amada, ainda não é o momento de tocar o meu trono. E ao tocá-lo agora, certamente morrerás, porque ainda tens vida terrena, e nenhum ser humano pode resistir à glória do meu trono, embora quando eu quero eu possa me assentar nele e pegar no colo os meus amados. Aleluias. Anjos dançando no céu. Vi que milhares de anjos no céu dançavam alegremente como forma de adoração ao Rei Jesus, e milhares de estrelas emitiam seus brilhos como forma de concordância com as danças dos anjos nos ares celestiais. Harmonicamente esses anjos dançavam, formando 2 fileiras imensas, e cada anjo tinha em mão 7 fitas coloridas nas cores do arco celeste, e os seus pés brilhavam como ouro. E aqueles anjos dançavam diante do trono de Deus, o Rei da Glória. Então, 2 serafins da adoração, louvando a Deus, cantando melodias com os unidos estridentes, enquanto outros anjos dançavam. Vi então que as notas musicais eram condensadas em ouro, com o sopro do que estava sentado no trono. E a melodia da adoração do céu se estendia sobre todos os povos santos da terra. Então, de maneira contagiante, os exércitos de dançarinos da terra, dança profética, também dançavam alegremente, tal qual a dança dos anjos do exército do céu. Era a dança dos 2 exércitos de Deus. Ao presenciar essa dança, fiquei maravilhada e comecei a chorar. São magníficas as coisas do reino de Deus. Deus, diante da sua majestosa grandeza, se importa conosco. Fez lembrança às suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Salmo 111, versículo 14. Aleluias. Glória a Deus. Só tu és santo, Senhor.